E aí pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo de como substituir as pilhas de 9 volts que vem no nosso multímetro por células de notebook. A gente vai precisar de 3 células de notebook que juntas dão 11,1 volts. Só que o multímetro ele é alimentado apenas com 9 volts, então a gente vai fazer um procedimento para reduzir essa tensão e conseguir alimentar o nosso multímetro com essas células aqui, certo? A gente vai fazer aqui um passo a passo. Eu vou verificar aqui a tensão, ver se eu consigo verificar, porque esse multímetro está com a bateria muito descarregada. Ó pessoal, a carga dele não é suficiente nem para verificar a bateria, ele está fazendo a aferição errada da tensão. Mas essas células de notebook, elas funcionam com 3,7 volts quando elas estão totalmente carregadas. Esse lado aqui é o lado positivo da célula, que ela tem esses buraquinhos aqui, ó. E esse aqui é o lado negativo dela, onde é todo plano, certo? Você observa que é todo plano. Então você tem que prestar atenção nesse detalhe. A gente vai precisar também de um regulador de tensão 7809. É ele que vai pegar a tensão das baterias de 11,1 e vai colocar na saída apenas 9 volts para o nosso multímetro, certo? Tem que ser de 9 volts, pessoal, o regulador. Não pode ser maior que isso, senão o nosso multímetro vai queimar. E se você ligar direto às células de notebook, vai queimar também o multímetro. Essa aqui é a pilha que já vem nele, pilhazinha de 9 volts, que costuma descarregar muito rápido. E a gente não pode recarregar elas, né? É perigoso tentar fazer esse tipo de coisa, então a gente vai substituir por essas células aqui no vídeo. A gente vai precisar só desse conector aqui, ó, da pilha, certo? Aí a gente vai conseguir fazer essa adaptação aqui. Aqui eu já tinha tirado os parafusos e aqui é como ele é por dentro, certo? Eu já tinha feito um vídeo, pessoal, com esse multímetro ensinando como colocar um LED indicador de continuidade, certo? Caso você tenha interesse, você pode dar uma procurada aí no canal. A gente vai, pessoal, agrupar as 3 células desse jeito, certo? Você vai colocar 2 células com o lado negativo para baixo e uma com o lado positivo para baixo, ou vice-versa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar, ó. A gente coloca aqui as 3 lado a lado. Aqui no caso são 2 com o lado positivo para cima e uma com o lado negativo para cima. Então a gente vai isolar elas desse jeito, certo? Porque desse modo a gente vai conseguir fazer a ligação com os fios. A gente vai conseguir soldar os fios aqui e vai ficar certinho. Então você pode colocar aí 2 lados positivos para cima e um lado negativo para cima. Desse jeito vai ficar mais fácil a gente soldar os fios, certo? Aqui, pessoal, como gabinete aqui para essas células, você poderia pegar um cano PVC e amolecer ele no fogo e colocá-las dentro. Ficaria muito bom desse jeito. Mas no meu caso aqui eu vou fazer com fita isolante. Eu vou isolar bem elas aqui, deixá-las bem isoladas. Até porque caso a gente queira fazer alguma modificação vai ficar mais fácil. Certo? Você isola bem aqui. Desse jeito. Aí aqui ficou 2 lados negativos para cima e um positivo. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um pedacinho de fio e vai jampear um lado negativo com um lado positivo. Desse jeito. Pessoal, lembrando que você não pode aquecer muito essas células. Tente soldar aí de uma maneira que não esquente muito a célula, porque senão ela pode explodir. Tem esse risco, certo, de ela acabar explodindo se você aquecer demais ela. Então você tenha cuidado aí na hora de soldar. Aqui, agora a gente soldou um lado positivo e um lado negativo, aí sobrou apenas um lado negativo, um lado positivo. Agora a gente vai passar para o outro lado, só dar um reforço aqui na solda e a gente vai passar por outro lado. Desse jeito ficou bom. Daqui vai sair um fio positivo. Então a gente passa para o outro lado, ó. Do outro lado dessa célula, aqui é o lado positivo, do outro lado é o lado negativo. Desse lado negativo, a gente vai juntar com o lado positivo da célula do mesmo lado, certo?
Então é desse jeito que a gente vai fazer, para poder colocar todas as 3 células em série. Então a gente pega o lado negativo daquela célula que sobrou, que a gente não soldou nada nela, e solda um fio no lado positivo de uma célula do outro lado. Desse jeito, pessoal, com essa ligação vai ficar a soma da tensão das 3 células, que vai ficar 11,1 volts, certo? Então, ó, você pode observar que a gente fez uma ligação aqui em série das células. Aqui é o positivo. A gente vai verificar aqui a tensão total. Aqui não vai atingir os 11 volts, porque as células estão descarregadas. Ó, somando as 3 aqui, como elas estão descarregadas, está atingindo apenas 6,1 volts. 6,12 volts. Então, o que acontece aqui, pessoal? A gente vai cortar esses fios aqui, que são dos terminais da pilha, certo? E vai ser esses terminais que a gente vai soldar na nossa bateria de célula ali que a gente fez. Aqui você tem que ter cuidado para verificar qual é o terminal positivo e qual é o terminal negativo, certo? Você não pode cometer erro aqui, porque senão pode acabar explodindo as células. Aqui a gente olhando na nossa pilha, a gente vê que o lado positivo é o lado desse terminalzinho menor. E esse terminal menor, ele encaixa nesse terminal maior do conectorzinho que ficava no multímetro. Então a gente sabe que aqui é o positivo, certo? Vai ser o fio vermelho. O fio vermelho a gente vai pegar e vai soldar do lado da célula que tinha o lado positivo sobrando, que é aqui. Eu vou colocar ele nesse lugar aqui. E o fio preto, pessoal, a gente vai soldar no lado negativo da célula, que tinha sobrado do outro lado. Aqui, ó. Aqui já está feita a ligação em série das células. E o conectorzinho já está soldado no lugar. Agora basta a gente isolar com a fita isolante. Pronto, pessoal, aqui já está todo isolado, ó, ficou desse jeito, certo? Aqui você poderia ter colocado cola quente antes de passar a fita, certo? Teria ficado até melhor, mas no meu caso aqui, assim está mais que suficiente. Fazendo a aferição para ver se está tudo certo. Aqui a tensão que a tensão das 3 somadas, né? Vai ficar aqui nesse lugar aqui mais ou menos do multímetro. Aí aqui é o seguinte, pessoal, a gente vai remover esse conectorzinho da pilha, certo? Aqui você tenha cuidado também, certo? Não é muito bom a gente ficar mexendo com pilhas aí por causa dos materiais que ela tem dentro dela. Então você apenas tira esse conectorzinho dela e joga ela fora. Não vá mexer na pilha e desmanchar ela toda não. Aqui com um alicate de corte ou um alicate de bico a gente pode desfazer essa borda aqui. E esse conectorzinho sai bem fácil, pessoal. Basta a gente desfazer essa borda. Pronto, aqui já saiu. Tá só preso aqui por um pedacinho de metal que a gente pode cortar. E aqui a gente joga fora. Agora com esse conector aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai parafusar ele na tampinha que a gente vai parafusar na tampinha da pilha do multímetro, certo? A tampinha que cobria a pilha do multímetro. Aqui a gente pode ver que ele encaixa certinho, ó. E fica bem preso quando a gente conecta os dois. Então essa aqui é a tampinha que fica atrás do multímetro, a gente vai parafusar ela aqui.
colocar um parafuso aqui que vai atravessar por outro lado. Só que a gente tem que fazer uns furos aqui, pessoal, no plástico, para a gente conseguir fazer uma ligação, ligar uns fios nesses terminais aqui, para que os fios passem para dentro e a gente consiga fazer a conexão lá com o regulador de tensão. Então a gente vai fazer o seguinte, vai verificar aqui onde tem que ser feito os furos. Faça um furo bem pequeno, apenas que passe o fio, certo? Para o fio ficar bem preso nesse buraquinho aqui, para poder fixar melhor. Aqui, ó, o buraquinho já foi feito, certo? No lugar certo. A gente vai passar aqui os pedacinhos de fio, um fio vermelho e um fio preto. Aqui no caso é um fio laranja, mas você pode botar um fio vermelho. Passa ele aqui pelo buraco. Pessoal, só lembrando que as 3 células tem que ser da mesma bateria de notebook, certo? Não pode ser de modelos diferentes não, porque pode acabar dando errado, elas têm que ser iguais. Ó, aqui a gente verificou aqui que o terminal positivo aqui é esse maior, né? Então a gente vai soldar o fio vermelho aqui no terminalzinho menor, que é o que conecta no terminal maior. Aqui a gente já soldou. E vai soldar o outro. Pronto, aqui já está soldado. Basta a gente puxar para trás e colocar um parafusozinho. Aqui entre esse conector e a tampinha a gente poderia colocar cola quente, que fixaria melhor, né? Mas aqui no caso que eu vou colocar apenas um parafuso. Vou colocar um parafuso aqui bem no meio, não vai atrapalhar em nada. Vai ser esse parafuso aqui. Aqui já deu certo, pessoal. O parafuso entrou aqui e atravessou um pouquinho pro outro lado. Ficou bem fixado, certo? Bem preso. Ficou desse jeito aqui, ó. Aqui na parte de trás ficou um pequeno espaço, que a gente pode colocar depois alguma coisa para fixar melhor, uma cola, alguma coisa. E o regulador, pessoal, ele vai ficar nesse lugar aqui, ó, onde fica o display do multímetro. Esse regulador aqui, ele vai trabalhar com a tensão, uma corrente bem baixa, certo? Que é a corrente das 3 baterias, então ele praticamente não vai aquecer. Mas mesmo assim eu coloquei um pequeno dissipador só para colocar aqui para ficar melhor, para não deixar ele assim jogado dentro do multímetro, né? E também para caso ele aquecer um pouco, aí já ter um dissipador. Você pode colocar também desse jeito, apesar de que ele não vai aquecer praticamente nada. A gente vai fazer o seguinte, vai pegar o fio laranja que a gente soldou no conector, que no caso é o fio positivo, e vai soldar, pessoal, no primeiro terminal do regulador de tensão, certo? Eu vou passar logo aqui uma solda nos terminais. E vou soldar aqui o fio. Só lembrando, pessoal, que esse regulador é de 9 volts, certo? Para ele manter a tensão estabilizada igual a pilha que já vem no multímetro. A gente vai fazer o seguinte. A gente, com o regulador virado para a gente pega o fio laranja e solda no primeiro terminal dele, que é a entrada de tensão. E esse fio preto, que no caso aqui é um fio cinza, a gente vai soldar no terminal do meio, que é o negativo, certo? Que é o GND do regulador. Então fica desse jeito aqui. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai soldar alguns fios onde ficava o conector da pilha, certo?
Eu vou colocar esses aqui mesmo. Se você colocasse um fio rígido, um fio mais rígido, seria melhor, porque aí o regulador de tensão ele ia ficar parado naquele local, né? Ele não ia se mexer para os lados. Mas desse jeito aqui também não tem problema não, você pode colocar também um fio desse jeito aqui, mais mole. A solda aqui não tá pegando no fio. Aqui, ó, agora ficou bom. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai soldar esse fio vermelho onde ficava aquele fio vermelho do conector da pilha, certo? Que era bem aqui. Então a gente passa uma solda aqui e vai fixar o fio aqui. Pronto. E agora o fio cinza, o fio preto. E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o fio cinza e vai soldar ele no pino do meio do conector. E o fio laranja a gente vai soldar no terceiro pino, certo? O pino do meio do regulador, ele é o GND, tanto para o conector que vai vir da pilha, quanto para os fios que vão para o multímetro. É o mesmo pino, o pino do meio. Então a gente vai soldar logo aqui o pino do meio, certo? O outro fiozinho do GND, do negativo. E o terceiro pino a gente vai soldar esse fio aqui, que é onde vai ser a saída estabilizada de 9 volts. No primeiro terminal do regulador vai entrar os 11,1 volts quando as pilhas estiver carregada, as células. E no terceiro pino vai sair estabilizado 9 volts para o multímetro. Aqui a gente já tá quase terminando, basta colocar ele aqui dentro. Apesar de que era para me ter soldado por último, né, no terminal, na tampinha do multímetro, mas aqui eu consegui passar por dentro da tampa do multímetro, então não precisou de soldar tudo. A gente vai encaixar aqui, ó, a tampinha de trás do multímetro e colocar um parafuso aqui. Pessoal, esse procedimento ele vai funcionar em qualquer multímetro aí com pilha de 9 volts, certo? O que você fizer vai funcionar do mesmo jeito. O regulador vai ficar aqui dentro. E aqui a gente pode colocar o outro parafuso. Aqui é a nossa bateria que a gente fez. A gente vai conectar e ver se deu certo. Ó, pessoal, ele já serve como apoio também para poder levantar o multímetro, né? Já que esse multímetro não tinha aquele apoiozinho, aquela tampinha que fica atrás do multímetro para levantar. Esse aqui já vem. Esse aqui ele fica como se fosse um apoio, né? A bateria atrás, desse jeito. Fica bem fixa a bateria. A nossa bateria ficou bem fixa, pessoal, aqui no lugar, ó, certo? Fica bem presa no lugar. A gente pode tirar aqui, ó. Coloca uma chave aqui, levanta e vai sair. Aqui também ficou bem fixado com parafuso. Se a gente tivesse utilizado aqui uma fita vermelha para isolar essas baterias, teria ficado mais bonito, né? Coloca aqui na... A gente vai tirar a pilha e a gente vai ver agora como carrega essa bateria, pessoal. Como a gente vai fazer para carregar ela. Aqui no canal eu já mostrei essa fonte que eu fiz, essa fonte caseira, que ela tem ajuste de tensão e corrente, certo? Eu fiz a parte 1 e a parte 2 dessa fonte, caso você se interesse. A gente comprou uma plaquinha na internet, montou ela e colocou dentro dessa caixinha de computador. Aqui a gente tem um ajuste de corrente e um ajuste de tensão. Essa fonte, pessoal, ela ficou muito boa e é muito fácil de fazer. E aqui é o conectorzinho do carregador, que a gente utiliza um transformador. E aqui é o conectorzinho que a gente conecta aqui atrás. Ó, o transformador é esse aqui. É um transformador de 24 volts por 4 amperes, certo? Então aqui é o conector dele, ó.
E aqui é o botão que a gente ativa a carga na fonte para fazer o ajuste de corrente. Eu vou deixar na descrição o link dessa fonte, caso você queira ver. E a gente vai fazer o seguinte, vai carregar aqui a bateria para você ver. Aqui, pessoal, a gente vai, como essas baterias elas carregadas, elas ficam com 11,1 volts. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar a fonte com 12 volts, certo? Não pode ser mais que isso, você deixa aí 12 volts, aqui ó, 12,2. E a corrente, pessoal, a corrente máxima tem que ser de 500 mA, a corrente máxima. Não pode ser mais que isso. Então a gente vai deixar aqui 500 mA, pronto, 500 mA é suficiente. 12 volts, 500 mA. Se a corrente for maior que essa, pessoal, pode acabar explodindo as baterias, então você deixa aí com 500 mA. Você pode utilizar alguma fonte 12 volts de conversor digital, caso você encontre alguma com a corrente baixa, ou utilizar aqueles transformador linear de placa de micro-ondas, que eles também têm a correntezinha bem baixa, na faixa dos 400 mA. Aí você pode utilizar eles também, certo? Aqui eu conectei aqui o conector da fonte no terminal positivo da bateria e o negativo no conector negativo da bateria. Você pode observar, pessoal, que a tensão na fonte está subindo aos poucos, certo? 11,4, aí 11,5, vai subindo devagar, certo? E eu vou deixar 10 minutinhos aqui e a gente vai ver quanto por cento carregou da bateria. Lembrando que ela estava com 6 volts, certo? Então vou deixar aqui e a gente vai ver. Depois de 10 minutinhos, pessoal, passado, eu vou verificar aqui qual é a tensão que a bateria tá, certo? Quanto é que ela carregou. Ó, pessoal, depois de 10 minutinhos ela ainda não tinha carregado totalmente. Ela estava com 6 quando ela estava descarregada, e agora depois de ter carregado 10 minutinhos com a corrente de 500 mA, ela ficou com 10,7 volts. Está quase totalmente carregada, mas não chegou a carregar totalmente. E a bateria está morna, não esquentou nem nada, certo? Isso é importante também, ela não pode ficar esquentando, senão é perigoso. Esses 10 volts, pessoal, da bateria é mais do que suficiente para o multímetro, já que ele trabalha com 9 volts. Então aqui vai funcionar beleza, certo? A gente vai conectar aqui no nosso multímetro. Pessoal, eu isolei com fita isolante, mas você pode fazer uma case para as baterias do jeito que você achar melhor aí, que vai ficar bom também. Ó, o multímetro as baterias já estão carregadas, o multímetro funcionando normal. Não aparece mais aquele alerta de bateria descarregada, certo? A gente vai fazer aqui um teste de tensão na minha fonte, certo? Liguei aqui, ela está com 12 volts. Aqui, pessoal, a tensão, ó, tá mostrando a tensão certinha da fonte, certo? 12,2 ali, 12,1 aqui. Então a gente pode ir ajustando aqui a tensão, que a tensão vai mudando de acordo. O display do multímetro, pessoal, ele atualiza mais rápido que o da fonte, certo? Então vou deixar aqui, ó, 16 volts, 16 volts na fonte, certo? 16,5, 16,6.